pessoal, eu sou Giovanni, faço parte da diretoria da Umado Sede e hoje estamos recebendo aqui o pastor Dorivaldo. É uma honra, um prazer receber aqui no nosso podcast. E se apresente aí, pastor, fala um pouquinho de você. Paz do Senhor, irmão Giovanni, prazer estar aqui contigo. Sou o pastor Dorivaldo, aqui do Templo Sede de Umuarama. Sou professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E estamos aí para auxiliar no que for necessário. Legal, eu sou aluno do pastor, tenho frequentado algumas aulas dele na Escola Dominical. É um excelente professor, muito dinâmico e muito esclarecedor, né? Bem claro nas explicações. Sempre fico muito feliz nas suas aulas, viu? Gratidão, sempre um prazer. Que honra. O nosso tema hoje, o nosso tema principal é quais os tipos de oração e por quanto tempo orar e como orar. Certo, é um tema bastante sugestivo em se falar de oração. É uma das ferramentas principais que o cristão tem para desenvolver o seu ministério, relacionamento e comunhão com Deus. E claro que numa hora oportuna nós vamos sim falar sobre todos os tipos de oração, no aspecto técnico da oração. Tempo de oração, será que isso é importante, o tempo de oração? Porque às vezes temos muito tempo, às vezes temos pouco tempo. Será que isso realmente importa para Deus? Nós vamos dar resposta sim a essas questões no momento oportuno. E claro, existem outras perguntas que surgem sobre oração que nós podemos estar respondendo também. Muito legal. Uma situação interessante, né? Algumas pessoas têm dúvida sobre a questão da oração, né? Algumas pessoas falam que, mas eu não sei orar, como abordar a oração, como eu faço para iniciar a oração, como eu faço para orar? Certo. Como orar? Eu não sei orar. Normalmente, irmão Giovanni, é muito comum alguém pensar que não sabe orar. Só que na verdade o que as pessoas não sabem é rezar, que é uma oração repetitiva ou palavras repetitivas. Orar, se você souber o que é orar, você vai descobrir que você sabe. Orar é falar com Deus, é se comunicar com Deus. Assim como eu estou falando com você, você pode falar com Deus, do seu jeito, da sua forma, na sua linguagem. Então, orar é falar com Deus. Isso, com certeza, todo mundo consegue. Então, no caso, a oração seria cada um em seu particular, ter esse contato com Deus, falar com Deus de acordo com a sua necessidade particular, seria isso? Isso, cada um tem uma necessidade, cada um vive uma circunstância, um momento, e é por isso que existem diversos tipos de oração. Existe a oração ali onde você agradece, existe a oração onde você intercede, existem vários tipos de oração. Porém, aqui o mais importante é como iniciar uma oração. Como iniciar uma oração, eu acho que seria uma pergunta muito pertinente. Por quê? Você chega na minha casa, você me cumprimenta, eu te convido para entrar, você entra e nós falamos e você de repente conta a sua necessidade. Ninguém entra ou se apresenta para alguém já pedindo alguma coisa, sem antes conversar, se comunicar. Hoje a maioria das pessoas começam a oração pedindo, terminam pedindo, como se a oração fosse uma loteria espiritual. Orou, ganhou. E na prática, e na verdade, não é assim. Quando nós oramos, nós não podemos esquecer que estamos falando com Deus soberano, com Deus poderoso. Então a maneira correta de chegar na presença dele é adorando. Adorando. Qualquer momento, em qualquer circunstância, a melhor maneira de orar é iniciar a oração através da adoração ao Deus Todo-Poderoso, Todo-Soberano. Então chegamos ao entendimento que existe uma maneira certa de começar uma oração. Sim, existe uma maneira certa, existe uma maneira correta, mas a pior das maneiras é não orar. O que não pode acontecer é não orar. Porém, quando você começa a orar, você começa a desfrutar de um relacionamento com Deus. E nada melhor do que você aprender. Até para pedir na oração nós temos que saber. Porque alguns não recebem porque não sabem pedir. Então, pedem errado. Às vezes pedem a coisa errada, às vezes pedem pela motivação errada, às vezes pedem no momento errado, ou às vezes pedem no propósito errado. Só que a oração, diferente do que está no dicionário. No dicionário está escrito que oração é pedir. É o ato de você suplicar, pedir. Mas oração, espiritualmente falando, não é só isso. Conforme foi abordado pelo nosso amigo evangelista Robson, oração é você desfrutar de uma comunhão com Deus.
E é muito mais fácil você pedir alguma coisa com quem você tem intimidade e comunhão do que pedir alguma coisa para um estranho. Logo, Deus não pode ser estranho a nós. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento com Ele através da oração para depois vir a petição. E com certeza, tendo um relacionamento com Deus, dificilmente nós vamos pedir errado. Muito bem, pastor. Então quer dizer que a oração está inteiramente ligada também à fé. O perigo da fé rasa, né? Sim. Aquela questão da fé rasa. É necessário uma fé profunda, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, pastor, esse relacionamento entre a fé e a oração. A Bíblia diz claramente que aquele que se achega a Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Galardoador é o mesmo que recompensador. Né? Creia que Ele existe. Eu não posso chegar diante de Deus com dúvidas sobre se Ele pode ou não atender a minha oração. Eu posso sim entender que talvez Ele não vá atender naquele momento, mas se Ele quiser, Ele pode. Então uma coisa é ter certeza que Deus pode atender, responder, resolver o meu problema, atender a minha oração, receber a minha gratidão. Isso Ele pode. Outra coisa é, se Ele quer, se é o momento, aí é com Ele. Muito bem. Então nós chegamos ao entendimento também que as orações não são todas iguais, ou podem ser iguais, ou existem orações diferentes? Existem orações diferentes, né? Eu sempre digo que para cada ocasião existe um tipo de oração. Há dias que você vai orar porque você está angustiado, como diz a palavra, na minha angústia clamei ao Senhor. Então há o dia da angústia que você vai orar, mas há o dia do agradecimento também, há o dia que você está grato. Você vai orar pela refeição, você vai orar por um livramento, você vai orar antes de fazer alguma coisa. Um sábio disse, eu acho interessante essa fala, que o sábio disse assim: alguém que ora antes de fazer alguma coisa demonstra dependência. Alguém que ora depois que fez alguma coisa demonstra gratidão. Alguém que ora o tempo todo demonstra comunhão. Então o ideal é nós orar o tempo todo e em todo o tempo. Quando está feliz, quando está triste, quando está com saúde, quando está doente, quando está animado ou quando está querendo desanimar, em todo tempo devemos orar. Por isso que está escrito na palavra, orar sem cessar. Porque para cada ocasião cabe uma oração. Muito bem. Falando inclusive essa questão de cada ocasião cabe uma oração, algumas pessoas fazem oração dizendo que seja feita a vontade de Deus. Sim. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco sobre isso, entre fazer uma oração pedindo que seja feita a vontade de Deus e aquela oração que você faz aquele pedido, que é um pedido seu. Certo. Qual é o entendimento? Normalmente as pessoas sempre dizem, faça a sua vontade. O próprio Cristo disse isso no Getsemane, que seja feita a tua vontade, mas não a minha. Mas o Cristo disse isso apenas uma vez, em uma ocasião de grande angústia. Acontece que se eu não conheço a vontade de Deus, eu vou sempre orar e finalizar dizendo, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque talvez a minha está em desconcordância com a de Deus. Agora, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço a Bíblia, aí eu passo a entender a vontade de Deus. E procurando estar no centro da vontade de Deus, eu consigo fazer uma oração que não seja por Ele reprovada e não preciso finalizar dizendo que seja feita a tua vontade. Mas eu estou paciente para atender e aguardar a hora que o Senhor quiser responder à oração. Tem uma coisa, irmão Giovanni, que as pessoas às vezes pensam que a oração dela não está sendo respondida, ouvida, porque não é atendida. Só que o Deus a qual nós oramos, Ele é soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe a hora exata de cada resposta, de cada solução, de cada resolução de problema. Ele sabe o momento exato dele agir. Então o fato de eu não ver Ele agir, ou que para mim, que vejo só o visível, tangível, para mim às vezes parece que Ele não está agindo, ao meu ver, parece que não está sendo ouvida a minha oração. Mas isso é um engano. Deus ouve todas as orações e Ele pode atender todas as orações. Ele pode atender todas as orações no tempo dele, na dispensação dele. Muito bem. É bom as pessoas terem esse entendimento, né? Que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Sim. Inclusive Mateus 6, capítulo 8, na verdade capítulo 6, versículo 8 está escrito que Deus, Ele sabe do que nós precisamos até mesmo antes da gente pedir. Sim. Ele tem conhecimento, né? Sim. Muito bem. Pastor,
Você teve alguma experiência pessoal através da oração? Ah, sim, com certeza. Se nós puxarmos na memória, todos nós temos muitas e diversas experiências com Deus, através da oração. Mas sempre tem aquela experiência que marca, aquela experiência que você não esquece, né? É claro que eu sempre estudei sobre oração e oro desde pequeno, vi meus avós orar, enfim. Porém, no momento de angústia, houve um dia em que eu estava angustiado, quando o médico, nós estávamos dentro de um hospital, e o médico deu a seguinte fala para minha filha, que era bebê na época, tinha meses. Ele disse que ela poderia vir a óbito a qualquer momento, devido a um medicamento errado que havia sido administrado nela. Então foi um momento que desabou meu mundo. Eu saí da sala do médico, ele foi fazer um procedimento, uma ligação para outros especialistas, para encaminhar ela, para fazer algum procedimento que eu não sei falar, mas é como se fosse uma lavagem, alguma coisa para tentar reverter aquele remédio errado em grande dose que havia sido injetado. Então a notícia dele foi, ela pode falecer a qualquer momento, bebezinho. Aquilo foi muito terrível. Naquele momento não tem técnica de oração, naquele momento não tem outra coisa senão o clamor na hora da angústia. Naquele momento, eu saindo da sala do médico, fui para um canto enquanto a minha esposa iria trocar o bebê que estava ali para o próximo procedimento. Eu saí da sala, fui ao banheiro trocar, e no cantinho, havia outras pessoas no hospital lá no canto, eu sozinho, eu clamei ao Senhor. Foi um momento muito difícil, que não deu tempo de ligar para o pastor, ligar para um amigo, pedir oração para ninguém, ou para a igreja, já tinha acabado o culto, era tarde da noite. Então naquele momento eu clamei com toda a minha alma, clamei com toda a força do meu coração, e disse, Senhor, me ajuda. Eu não usei palavras bonitas, eu não usei introdução na oração, eu não usei nada técnico. Você não lembra de nada disso na hora da angústia. Eu simplesmente clamei dizendo, Senhor, me socorre, eu preciso de um socorro, a minha bebezinha poderia morrer. Então eu pedi assim, foi uma oração de uns 10 segundos, não passou mais do que isso. Eu pedi uma resposta, um socorro, né? Imediatamente, cerca de 10 segundos, não mais do que isso. O médico me chamou, eu ouvi uma voz alta me chamando, era o médico na porta da sala, me chamando rápido. Aí eu entrei correndo e ele mudou a notícia. O que ele tinha dado de diagnóstico, ele leu errado, porque o remédio que foi administrado, ele achou que era uma dose adulto, mas era um remédio infantil. Então a minha filha não estava mais em risco de óbito. Foi algo assim fenomenal. Eu não tinha estrutura para agradecer a Deus. Eu acho que eu nunca encerrei aquela oração, porque todo momento que eu lembro eu falo obrigado, Senhor, obrigado. É uma gratidão muito grande, mas foram 10 segundos de oração com meias palavras, e a resposta veio imediatamente, foi instantâneo, foi na hora. Então eu nunca esqueci dessa resposta e dessa experiência, que eu sempre digo, particularmente, se eu pudesse eu diria, Senhor, afasta de mim este cálice. Eu não gostaria de ter passado essa situação, mas passando, nós vemos e se aproximamos mais de Deus, vemos o socorro de Deus. É uma experiência terrível, mas que revela que o nosso Deus ainda é socorro bem presente na hora da angústia. Está muito claro, né, que o caminho, a forma de encurtar essa distância entre o homem e Deus é a oração, né? Essa ponte, né? Está muito claro. Eu tive uma experiência com Deus através da oração. O meu filho Samuel também, que hoje tem 4 anos, é uma vitória, né? Uma bênção em nossas vidas. E ele teve um vírus essencial, um vírus teve uma inflamação na bronquiolite, né, nos brônquios ali, e ele ficou 15 dias entubado. E aí chegou um certo momento de manhã, a gente no hospital, eu ia ali, que os médicos nos chamaram e falaram, não tem mais jeito, o que a gente tinha que fazer por ele já foi feito. Não está respondendo mais, o coraçãozinho já está batendo com adrenalina, aquela coisa toda. E quando foi, e a gente aquele tempo todo, como o pai e a mãe sempre ficam ali acompanhando, uma criança indefesa, recebendo notícia, correndo atrás o tempo todo dentro do hospital. E aí chegou um certo momento ali, que eu e a Aline falamos, quer saber, vamos deixar ele aqui no hospital, nós estamos buscando lugar errado. Vamos para a igreja e vamos lá, de joelho no chão, pedir a Deus para que Ele faça essa obra, porque está na mão dele. Foi Ele que nos deu, é dele, né? Sim. Fomos para a igreja, de joelho no chão, no culto de domingo, e invocamos a Deus num clamor. E pastor, quando voltamos para casa, minha esposa voltou com tanta fé que nós estávamos 15 dias fora de casa. E voltamos, ela já arrumou o berço dele em casa e falou para mim assim, uma palavra que eu entendi na igreja hoje na minha oração,
foi de renascimento. E rapaz, ela preparou aquele berço, preparou totalmente para receber ele e fomos para o hospital no outro dia de manhã. Aquele dia ficamos uma noite em casa, nós nunca tínhamos dormido fora do hospital, estava dormindo no hospital. 15 dias ele entubado. Pois no outro dia de manhã, quando chegamos lá, os médicos ficaram assim, a pernavios, aquela equipe médica, 5 médicos se reuniram com a gente de manhã e falaram, não sei o que aconteceu. O menino nessa madrugada reagiu e é o seguinte, do jeito que está encaminhando as coisas, é bem provável que de mais um dia já vai ser desentubado. E foi o que aconteceu. Foi só mais 3 dias no hospital, já saiu daquele momento. E assim a gente viu que Deus fez a obra ali através da oração, do pedido. E claro, ligado na intimidade, que é através da fé. Isso. A fé e a oração, um conjunto, é um casamento, que dá muito certo. Sim, isso é fato. Então, se nós puxarmos na memória, irmão Giovanni, todos nós temos experiências fenomenais com a oração. É um meio que nos leva do natural a alcançar o sobrenatural. Aquilo acima do que é comum, aquilo acima do que que a gente vê cotidianamente, coisas extraordinárias acontecem. E dentro da Bíblia, você vai ver que absolutamente nenhum personagem bíblico chegou em lugar nenhum sem antes orar. Todos passaram pela oração. Muito bem, pastor. A gente observa que tem algumas pessoas que não têm não desenvolveu essa cultura da oração. Inclusive, às vezes, né, claro que é comum isso acontecer, pode acontecer, e pedir o pastor vir orar, fazer orar pelos enfermos, né? Mas tem pessoas que não desenvolveram essa cultura da oração. Qual a orientação do pastor para que as pessoas consigam desenvolver essa cultura da oração? Procure saber o que é oração, porque oração é comunhão com Deus, é passar tempo com Deus. Eu posso até dizer para ti, Giovanni, me ajuda em oração. Aí você vai me ajudar, mas significa que eu vou orar também. O que eu não posso dizer é, Giovanni, ora por mim. E aí eu estou confiando que você vai orar, mas eu mesmo não oro. Por quê? É como se você me convidasse para jantar na sua casa. E se eu não orar, né? Se você pedir para mim orar, eu não orar, né? Mas se você não orar, o que acontece? Né? Fica à mercê de quem? Mas oração é como se você tivesse me convidado para ir na sua casa, um almoço, por exemplo, né? Ou um jantar. E tudo bem, eu digo que eu vou. Penso que não, chega um amigo meu lá que você muitas vezes nem conhece. Ele fala, mas eu convidei o Dorivaldo, mas ele mandou eu vir no lugar dele, né? Passar um tempo com você na sua casa. Então a oração é assim, quando eu peço para você orar por mim, eu estou dizendo para você ir na presença de Deus me representando. Então isso é completamente errado. Correto é eu orar do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Quanto mais eu aprendo, melhor eu vou ficando. E a oração ela nos leva somente para um lugar, para mais perto de Deus. Muito bem. Tem uma frase antiga que diz assim, uma das maneiras mais poderosas de se amar alguém é orando por ela. Sim, realmente. É uma prova, né, pastor? Quando a gente gosta da pessoa, você tem um sentimento, né? Você lembra da pessoa na sua oração, Senhor, abençoa fulano. Normalmente a gente sempre coloca a nossa família, né? Coloca a nossa família nas orações, ou algum amigo próximo, ou alguém que a gente sabe que está enfermo, né? Sim. A gente sempre faz esse abraço na causa, né? Tanto que Jesus, para curar a dificuldade no amor, no relacionamento das pessoas, ele vai quebrar uma regra da época que era: eu amo os meus amigos e odeio os meus inimigos. Jesus vai dizer: olha, ame os seus amigos, ore pelos seus amigos, mas ore mais ainda pelos seus inimigos, aqueles que te aborrecem. Por quê? Porque nós, amando os inimigos, orando pelos inimigos, nós vamos conseguir passar por cima dessa barreira do ódio, da indiferença, seja qual for, e vamos passar a amar de verdade, apresentando esses tais na oração, seja amigo, seja inimigo. Muito bem, pastor. O pastor falando isso aí, está provado também que a oração, o servo que busca a oração, que tem essa intimidade, ele tem muito mais facilidade para se relacionar, para soltar o perdão, porque tem muita gente que tem dificuldade de perdoar, mas quem tem intimidade com Deus, que tem essa intimidade, que busca ler a palavra, e acima de tudo, tem costume de fazer oração, ele tem facilidade de se relacionar e acima de tudo de perdoar, não consegue guardar rancor. Sim, Jesus, no modelo da oração dele, ele ensina muito mais do que uma oração, um estilo de vida. E quando ele vai fazer aquela oração do Pai Nosso, ele tinha toda a moral para dizer Pai meu. Ele tinha toda a ousadia para dizer Pai meu. Verdade. Mas ele não disse isso, ele disse Pai Nosso. Né? Significa que é Pai dele, Pai meu. E quando eu vou orar, eu não posso esquecer que é Pai meu, mas também é Pai seu.
Então é Pai Nosso. Se é Pai Nosso, significa que nós somos irmãos. Independente de quem você seja, independente do que você fez, nós somos irmãos. Nós estamos na mesma estatura. Nós somos igualitários, né? Então, na oração, o princípio da oração, a gente já vê o modelo dado por Jesus. Que eu preciso lembrar do meu irmão, como também o Filho de Deus. Muito bem, pastor. Gostaria de estar encerrando esse podcast. Primeiramente, agradecendo ao pastor por todas essas palavras, tá? Todo esse ensinamento. E gostaria de passar para o pastor fazer o fechamento e tá nos fazendo o encerramento para a gente aqui. Maravilha, irmão Giovanni. Foi um prazer também estar aqui contigo, falando desse tema tão sugestivo, tão agradável, que é a oração. Na verdade, falar de oração não dá vontade de parar, né? Só que o bom mesmo, o gostoso mesmo é orar. Orar é que vai trazer resultados espirituais maravilhosos na vida de quem ora. Orar muda a vida de quem ora. Então, aos meus irmãos que estão nos ouvindo, se não ora, comece a orar. Tenha uma disciplina de oração. Não consegue muito, comece com 5 minutos. Não consigo ajoelhado, ore sentado, ore de pé. Coloque uma cadeira para você, outra para Deus. Peça para Deus sentar-se com você e ore. Assim como eu estou conversando contigo, coloque uma cadeira, fale com Deus. Mas tenha a disciplina e o hábito da oração. Desenvolva esse hábito. Desenvolva essa prática. E isso vai mudar a vida de quem pratica. Então tá, pastor, fazendo esse encerramento aqui, gostaria de pedir ao pastor que fizesse uma oração para a gente. Claro, é um prazer, uma honra, uma alegria e um privilégio estar orando por todos nós. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença diante do Senhor colocamos-nos nesse momento, nesse dia, te agradecendo, te engrandecendo, te glorificando pelo dom da vida, pelo privilégio que nos concede de estarmos nesse momento na tua presença, te glorificando pela vida do Giovanni, pela vida de todos os ouvintes que nos ouvem, que nos assistem nesse momento. Nossa sincera gratidão por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor tem feito. Pai maravilhoso, queremos também pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por quanto somos homens, somos falhos, somos errantes. Peço perdão também pelo bem que nós deixamos de fazer. Peço perdão, Senhor, até por aquilo que nós praticamos que não te agradou, que nós nem nos lembramos mais. Pai maravilhoso, também te agradecemos pela saúde, pelo sol nesse dia, pela manhã, pela tarde, pelo almoço. Te agradecemos pelo ar que nos deu para respirar. Te agradecemos pela vida do Giovanni, pelos familiares nossos. Te agradecemos por cada ouvinte. Te agradecemos por cada irmão, por cada jovem, por cada membro da Umada. Te agradecemos por tudo. E também suplicamos, rogamos, imploramos, continue conosco. Que o Teu Espírito Santo continue nos trazendo cada dia para mais próximo de Ti. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo neste momento, do nosso irmão Giovanni, dos demais líderes da Umado, de cada jovem, de cada moço, de cada moça, de cada adolescente. O Senhor continue abençoando, guiando, fortalecendo pelo poder do Espírito Santo, guardando do mal, guardando das hostes espirituais da maldade, guardando das ciladas do inimigo, limpando, tirando as pedras dos caminhos para que teus filhos caminhem tranquilamente, naveguem tranquilamente sob as águas tranquilas. Algum enfermo que nos ouve, alguém que está no ato de enfermidade, nós clamamos pela libertação da enfermidade, que o Senhor venha curando aqueles que nos ouvem neste momento, aqueles que nos assistem nesse momento, que o Senhor venha curando neste momento, que o Senhor venha restaurando, protegendo. Abençoe os casais, os casamentos. Abençoa, meu Deus, abençoa, meu Senhor, a todos os teus filhos que têm algum tipo de necessidade, segundo as tuas riquezas. Vem de encontro às necessidades dos teus filhos neste momento. E eu estou bem certo que o Senhor ouviu a nossa oração, que o Senhor atendeu a nossa oração e que o Senhor respondeu a nossa oração. Por isso, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pastor. Minha gratidão para ti e para toda a equipe da Umada. Amém. Fique com Deus.